Conforme vimos anteriormente, os séculos X e XI marcam um período muito importante no contexto do feudalismo. É um período de mudanças, de transição. O renascimento comercial e urbano, conforme vimos em nossa última videoaula, foi um dos muitos fatores que propiciaram significativas mudanças no mundo feudal. Findava-se a Alta Idade Média e a Europa mergulhava na Baixa Idade Média. Outras importantes mudanças estavam por vir. Se por um lado o poderio dos senhores feudais diminuía, fortalecia-se o poder nacional representado pelo rei. As cruzadas, o renascimento urbano e comercial iriam se juntar à crise do mundo religioso, da qual falaremos em nossa próxima videoaula. Muitos questionamentos surgiram em relação à supremacia da Igreja Católica, mas isso veremos adiante. Conforme vimos, haviam muitas modificações em curso. Nós falamos sobre a questão das inovações tecnológicas nos feudos, com o crescimento da produção agrícola, venda de excedentes nos burgos, ou seja, nas cidades, com reaquecimento do comércio. Vimos o crescimento do comércio nos burgos, com o surgimento de feiras periódicas, contatos comerciais e sociais entre diversas partes da Europa. Vimos também a importância das cruzadas, cujo objetivo inicial era religioso, porém teve profundas consequências econômicas, como, por exemplo, a expansão do comércio europeu. E, por fim, importante salientar que a posse da terra começa a deixar de ser o único símbolo de poder e riqueza na sociedade europeia com o surgimento da burguesia. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para você, meu caro aluno, minha cara aluna. Quais são os símbolos nacionais? Você conhece os símbolos nacionais? Já ouviu falar sobre isso? Muito bem, os símbolos nacionais brasileiros são bandeira nacional, hino nacional brasileiro, o brasão da República e o selo nacional. Mas por que os símbolos nacionais são elementos tão importantes para um povo? Qual o seu significado para as pessoas de um país, de uma nação? Ora, os símbolos nacionais, eles representam um sentimento de pertencimento a uma determinada nação, a um determinado povo. E essa sensação de pertencimento é algo bastante recente na história. O processo histórico de formação dos atuais países europeus tem em sua origem a figura de um monarca que submeteu vários feudos ao seu poder, centralizando-o. Esse processo recebe o nome de formação dos Estados Nacionais. A perda do poder dos senhores feudais e a centralização do poder foi um processo lento que durou vários séculos. Mas como esse processo começou? Esse processo é fruto de uma aliança entre o rei e a burguesia. Ora, por que a burguesia faz uma aliança com o rei? A nascente burguesia comercial precisava promover algumas reformas para impulsionar o comércio. O transporte de mercadorias de uma cidade para outra, por exemplo, obrigava os comerciantes a cruzar vários feudos. Cada um deles, porém, estava sob a autoridade de um senhor feudal diferente que estipulava as suas próprias leis e regras. O modo de organização, os costumes da vida feudal acabavam sendo empecilhos ao desenvolvimento do comércio e da economia. As viagens eram repletas de dificuldades, como, por exemplo, estradas ruins, ladrões, coisas desse tipo. Conforme vimos na primeira sequência didática, que nós falamos sobre a consolidação do feudalismo, qualquer pessoa que fosse passar de um feudo para outro era obrigada a pagar um imposto conhecido como banalidade. Ora, a burguesia passou então a apoiar a transferência de poder para as mãos de um rei. Dessa maneira, o rei poderia unificar a moeda, as leis, os impostos e estabelecer um sistema de pesos e medidas único, facilitando assim os negócios. Muitos senhores feudais também apoiaram a centralização de poder, mas por razões diferentes. Enfraquecidos após as cruzadas e as fugas de servos para as cidades, muitos nobres recorreram aos reis em busca de favores da coroa. Com o fortalecimento do seu poder, os reis conseguiram impor sua autoridade sobre os habitantes de um território e estabelecer os chamados estados modernos.
Mas esse processo não foi igual em toda a Europa. A seguir estudaremos os casos da Espanha, Portugal, França e Inglaterra. Durante o feudalismo, os reis exerciam principalmente funções militares e políticas. Não exerciam atividades de governo ou administrativa e seu poder era bastante limitado pela nobreza. O senhor feudal era quem de fato controlava o poder em seu feudo. Por isso afirmamos que o feudalismo tinha como característica a descentralização do poder. A partir do século XI, em algumas regiões da Europa, as monarquias feudais serviram de base para a formação de governos centralizados. Os reis começaram a concentrar cada vez mais poder, graças ao apoio dos recursos financeiros advindos de sua união com a burguesia. Mas isso não significou a exclusão da nobreza feudal do poder. Ela se manteve ligada ao rei e usufruiu de sua política. Na Idade Média, morar em Londres ou Paris não gerava nas pessoas o sentimento de pertencimento a um país, como dissemos anteriormente. As pessoas sentiam-se ligadas a seu feudo ou a seu burgo. Assim, formaram-se diversas monarquias, com poder centralizado, onde o rei passou também a ter o poder de governar, ou seja, de administrar o país. A centralização política e a formação dos estados nacionais ocorreu através de um processo de rupturas, porém com algumas permanências. Neste processo de centralização, a cobrança de impostos, a criação de leis e a economia passaram a ser centralizados. Por exemplo, na Inglaterra, o rei Henrique II instituiu diversas leis que passaram a ser aplicadas em todo o território nacional, a Common Law. A centralização política ampliou o poder e a influência da burguesia. Entretanto, todo esse processo gerou atritos entre o rei e diversos senhores feudais, que perceberam a diminuição do seu poder. Em algumas nações, como na Inglaterra, os senhores impuseram limitações ao poder real como garantia dos direitos da nobreza. A reconquista da Península Ibérica. Desde o início do século VIII, a Península Ibérica estava quase totalmente dominada pelos muçulmanos. Os cristãos que lá viviam ocupavam os territórios ao norte da península. A partir do século XI, as cruzadas e as disputas políticas entre os muçulmanos estimularam os cristãos a retomar os territórios ocupados pelos árabes na Europa, em batalhas que ficaram conhecidas pelo nome de Reconquista. Aos poucos, os territórios reconquistados da península deram origem aos reinos como Leão, Castela, Navarra e Aragão. Esses reinos, entretanto, também lutavam entre si pelo controle político e territorial sobre a região. Alianças entre famílias reais, firmadas por meio de matrimônio, também foram usadas para ampliar o poder de cada reino. As guerras e os casamentos arranjados explicam por que esses reinos variaram tanto em tamanho e poder político e militar. Essa estabilidade durou até o casamento de Fernando, herdeiro do trono de Aragão, com Isabel, irmã do rei de Leão e Castela. Da união desses três reinos, formou-se a Espanha no final do século XV. A formação de Portugal. No século XI, Afonso VI governava os reinos de Leão e Castela. Naquele momento, o rei concedeu ao nobre Henrique de Borgonha, como recompensa por sua atuação nas guerras de reconquista, uma porção de terras situada entre os rios Douro e Minho, denominada Condado Portucalense. Mais tarde, em 1139, Afonso Henriques, filho de Henrique de Borgonha, rompeu com o reino de Castela e com o apoio da Igreja Católica, proclamando-se rei das terras recebidas por seu pai. O passo seguinte foi a conquista das terras ao sul. Era o início do Reino de Portugal. A França rumo à centralização. A formação da monarquia nacional francesa teve início no final do século XII, quando o poder real tomou medidas para enfraquecer a nobreza resistente à centralização do poder nas mãos do rei. A coroa criou um exército assalariado e passou a cobrar taxas sobre os bens da igreja. Além de submeter a Igreja Francesa, o rei Filipe o Belo, que governou a França entre 1285 e 1314, convocou uma assembleia composta pelo clero, pela nobreza e pelos representantes das cidades para comunicar suas decisões, mais tarde conhecida como Estados Gerais.
Entretanto, vale ressaltar que alguns historiadores fixam o ano de nascimento da França como o ano de 843, após o Tratado de Verdun, que divide o Sacro Império Romano-Germânico entre os descendentes de Carlos Magno. A Inglaterra e os limites do rei. A centralização do poder na Inglaterra teve início com Henrique II, no século XII. Entretanto, seu sucessor, o rei Ricardo Coração de Leão, esteve ausente durante grande parte do seu reinado, lutando nas cruzadas. Com isso, a autoridade real diminuiu. João Sem Terra, sucessor do rei Ricardo, logo teve de enfrentar a oposição dos nobres, descontentes com as pesadas taxas que pagavam. Pressionado pela nobreza, pelo clero e pela burguesia, João Sem Terra assinou em 1215 a Magna Carta, cujo principal objetivo era limitar os poderes do rei. Vale também ressaltar que alguns historiadores fixam o ano de nascimento da Inglaterra como o ano de 899, o ano de sua unificação.